Olá, pessoal. Estamos começando mais um RSM Cast. Nosso tema de hoje é ESG e sustentabilidade. Eu sou Marcelo Conte, líder de consultoria na RSM Brasil. RSM é uma empresa global de serviços profissionais. Estamos em mais de 120 países. Somos aproximadamente 64 mil profissionais globalmente. Aqui no Brasil também temos uma abrangência nacional. Estamos nas principais capitais do país, com mais de 1.000 profissionais atuando nas linhas de auditoria, consultoria, impostos, terceirização de serviços profissionais. Bom, hoje nós estamos aqui para falar de um tema bastante atual e até aproveitando que estamos aí às vésperas da COP30, que vai ser organizado aqui no Brasil, em Belém. E eu estou com o nosso time de especialistas em ESG para debater um pouco sobre esse tema com vocês. Perfeito, obrigado, Conte. Bom, meu nome é Lucas Pontes, eu sou gerente de ESG aqui da RSM. Sou formado em administração de empresas, estou graduando no MBA em especialização em ESG e tenho apoiado muito em projetos de consultoria e também experiências em asseguração para temas voltados para ESG. Muito prazer estar aqui, meu nome é Caio Pimenta, eu sou gerente de ESG junto com o Lucas. Meu background é em administração, eu venho mais da área de modelagem financeira, serviços financeiros, mas fui me direcionando para a área de ESG devido a essa demanda que tem surgido. Conte, obrigado pelo convite. Eu sou o Fábio Curto, sócio na RSM. Venho atuando junto às discussões a partir da RSM Global e do Hub latino-americano sobre o assunto ESG, apoiando em muitas iniciativas e coordenando algumas estratégias aqui para ESG no Brasil. São atividades importantes que nós estamos, nesse momento, interagindo com várias práticas da empresa para que a gente possa criar uma dinâmica importante dentro do momento que nós estamos vivendo, como você colocou, vivenciando a COP30, né? E até aproveitando esse gancho, Curto, acho que a gente podia introduzir um pouco, quando nós falamos de ESG, especificamente sobre o que nós estamos falando, o que essa sigla significa, o que ela significa para as empresas e qual é o significado de termos esse ano a COP30 sendo realizada aqui no Brasil. Legal. Bom, o termo ESG, ele sustenta basicamente uma abordagem em 3 dimensões. A letra E significa uma abordagem relacionada aos aspectos ambientais. Então, qual é o impacto que uma organização hoje, dentro da sua atividade econômica, em função de uma economia circular, se encontra hoje utilizando recursos naturais. Então, qual o impacto do uso desses recursos naturais e, de fato, quais são as entregas e os produtos que ela realiza também sem causar impactos ambientais. A letra S do ESG significa uma dimensão relacionada às atividades sociais que uma empresa hoje busca e com muita determinação nós identificamos hoje alguns indicadores importantes, como o número de mulheres trabalhando hoje nas empresas, a dimensão de não utilização de trabalho escravo ou trabalho infantil e assim por diante. E já a letra G é uma dimensão importante para a empresa que tem a ver com os aspectos de regulação, aspectos de compliance, aspectos de governança, onde a empresa vai se apresentar de uma forma ética nos negócios, representando aí suas atividades de uma forma muito consistente, atendendo a esses aspectos regulatórios. E Lucas, você entende que o ESG, esses conceitos, eles já estão totalmente, vamos dizer, enraizados dentro da cultura das empresas, e eu vou especificar um pouquinho mais da cultura das empresas de médio porte no Brasil, uma vez que quando nós
falamos aqui do ambiente que nós circulamos dentro da RSM, a maioria dos nossos clientes são empresas de médio porte. Como você enxerga que estão esses conceitos hoje para esse perfil de empresas? Perfeito, Conte. Eu observo da seguinte maneira: ESG já é um termo bastante disseminado no mercado, mas quando a gente vai conversar com empresas de médio e pequeno porte, a gente encontra os mais diversos níveis de maturidade nesse assunto. E é importante a gente debater um pouco sobre isso, porque existe uma certa impressão de que esse aspecto do ESG ele é um assunto restrito a grandes empresas ou grandes corporações que têm ali uma cadeia de valor grande e geram muito impacto, né, para o meio ambiente e para a sociedade em geral. Mas a gente tem percebido que os clientes estão muito interessados porque eles vêm cada vez mais percebendo que essa agenda ela é uma agenda que não tem mais como você voltar atrás, né? Você bem comentou da COP, né? E ESG, é importante para quem está nos ouvindo, que ESG não é uma terminologia que está surgindo agora. Apesar dela ter sido mencionada pela primeira vez num painel do quadro da ONU em 2004, o desenvolvimento sustentável já é uma demanda que vem há muito tempo, né? Então, essas médias empresas estão cada vez mais percebendo de que os seus clientes estão demandando delas essa adequação a essa agenda para que elas consigam dar continuidade aos seus negócios. É uma nova forma mesmo de economia. O Fábio comentou sobre economia circular, né? Esse é um grande paradigma que o ESG está tentando enfrentar de certa forma, porque a economia linear que a gente está acostumada agora está sendo cada vez mais contestada para uma transformação, para uma economia circular, uma economia que tenha um impacto menor em relação ao meio ambiente, seja mais responsável de forma socioambiental, né? Então, o que a gente tem observado é que os clientes têm cada vez mais compreendido um pouco dessa agenda e entrado nesse mercado que antigamente ficava um pouco mais restrito para grandes corporações, né? É legal pontuar que ESG está diretamente relacionado à geração de valor, né? Eu acho que uma forma muito boa de ilustrar isso é que a gente tem visto nas últimas décadas uma mudança de paradigma no pensamento de qual é o papel de uma empresa, né? Era bem comum o discurso bem americanizado, né, de que o papel de uma empresa é a geração de valor para seus acionistas, maximizar o valor para os seus acionistas, né? Mas essa visão ela já mudou, né? A mudança de paradigma é que o papel de uma empresa é de maximizar valor para todas as partes relacionadas, todas as partes que interagem com ela. Então, são os colaboradores daquela empresa, são os clientes finais, são os parceiros econômicos e são os acionistas também, né? E de onde vem também essa mudança de paradigma? Não é só uma questão de responsabilidade ambiental ou responsabilidade social. Podia ser um pouco mais nebuloso esse conceito há 25 anos atrás, né? Mas hoje a gente tem evidências esmagadoras de que as empresas que se preocuparam com essas coisas hoje estão colhendo os frutos desse investimento, né? Então, essa tendência pode ser observada, por exemplo, nas empresas de tecnologia que surgiram nos anos 2000, lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Já existia essa noção de que eles estavam à frente da curva, fazendo ações diferenciadas com seus colaboradores, né? Pensando muito mais na integração e na cultura da empresa. E hoje a gente vê que, de fato, as melhores mentes foram trabalhar para essas empresas, são as empresas onde as pessoas querem ir trabalhar, por causa dessas ações que foram construídas ao longo do tempo e essa construção de cultura que essas empresas tiveram, né? Quando a gente fala da parte ambiental também, empresas que se preocuparam em estar trazendo na sua logística mais energia renovável, né? Formas mais sustentáveis de
de conduzir essa logística ficaram muito menos expostas a recentes variações no preço dos commodities, por exemplo, que desencadearam de conflitos internacionais, né? Que são praticamente impossíveis de se prever, e muitas empresas que não estavam preocupadas com esse risco, né, tiveram que correr atrás desse prejuízo, pagar mais caro pelo combustível, ter ali um hit na sua logística e não conseguir entregar todos os produtos que eles venderam, enfim. Então, não é só uma questão de responsabilidade social, ambiental, né? Está diretamente relacionado com geração de valor, e é um pensamento que, para uma empresa estar preparada para o futuro, ela precisa estar considerando em todas as facetas do planejamento do seu negócio, né? O Caio acho que trouxe essa questão muito importante sobre... acho que a palavra-chave aqui é resiliência. Tá? O ESG ele não é só uma abordagem pontual ou uma agenda que está muito em voga recentemente. É importante as empresas entenderem, né, que essa é uma agenda estratégica para as companhias. E a palavra-chave é transparência e resiliência. Porque quando o ESG veio com essa terminologia, né, ele veio por uma demanda dos investidores. Havia um ceticismo lá atrás de que o investidor ele estava só interessado no retorno imediato, né, apenas no lucro. Mas, como o Caio bem comentou, a gente tem visto essa mudança de paradigma. A gente pode, inclusive, continuar falando aqui sobre Copa, o FRS, etc. Mas essa palavra acho que vai cercar muito do que a gente vai vir conversando aqui, porque os investidores eles querem saber se a empresa está resiliente a novas questões, a mudança do clima, como que os riscos climáticos estão sendo mapeados. Então, tudo isso ajudou a construir os requisitos do FRS por uma demanda do investidor, né? No fim das contas, o investidor ele quer saber se o capital dele, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, vai estar resiliente a esses impactos. A gente pode citar até exemplos. A gente viu as catástrofes, né, no Rio Grande do Sul, em 2024. Então, certamente, as empresas que estavam instaladas ali sofreram esses impactos de risco climático que estão acontecendo com cada vez mais frequência. E o acionista, ele tinha muita dificuldade de ter tato disso. Não só o acionista, né? Mas, de novo, parceiros econômicos e outros tipos de investidores, né? Era muito difícil ele ter esse tato desse risco, né? Então, quando a gente observa países que estão mais à frente dessa pauta, na Alemanha, na Austrália, que já têm criado leis focadas em regulamentação, reporte desse tipo de aspecto do negócio, era essa a intenção deles. Olha, eu não consigo mensurar qual que é o impacto que um desastre natural pode ter na operação dessa empresa. Eu não consigo nem mensurar o quão exposto esse negócio, essa operação está, né? Então, sempre começa com empresas de capital aberto, né? Essas leis vão entrando, e aí os países que estão liderando essa pauta já começaram a obrigar essas empresas de capital aberto a fazer relatórios anuais, mensurando esse risco. E aí, assim, o ESG ele também vai se movendo com uma pressão, né? Liderando por exemplo, certo? Então, pode ser que tenha uma empresa de capital fechado na Alemanha, mas que é uma direta competidora de uma empresa de capital aberto, e que está sendo obrigada a fazer esses reportes, essas mensurações. Ela vai sentir a pressão para fazer esses reportes e mensurações, mesmo sendo uma empresa de capital fechado, porque os seus parceiros econômicos vão querer os mesmos standards para todo mundo. Seus investidores, mesmo sendo de capital fechado, vão querer os mesmos standards que estão sendo impostos para de capital aberto. E aí a gente está vendo esse fenômeno acontecer aqui no Brasil na mesma proporção, né? Então a gente tem a resolução da CVM 193 com a obrigatoriedade de reporte no IFRS S1 e S2 para empresas de capital aberto, né? Então a gente está indo atrás agora disso, o Brasil, né, as empresas de capital aberto estão tendo que estruturar equipes para construir esse reporte,
estão criando parcerias em empresas de auditoria, de consultoria, para poder construir esse reporte, construir as ferramentas de mensuração, né, para poder expor esses dados, né? E é interessante aí, né, Caio, porque assim, e depois eu vou passar a palavra para vocês para a gente falar um pouquinho mais aí dessa parte regulatória, mas com muitas empresas que nós temos conversado, né, e na verdade o que uma das regulações que a gente está falando aqui, especificamente o IFRS S1 e S2, o que ela está trazendo é essa conexão entre temas de sustentabilidade ou temas de clima, mais especificamente, e os números, né, registrados na contabilidade. E quando você vai conversar nas empresas sobre esse tema, é engraçado até porque as pessoas da contabilidade falam assim, mas eu não sei nada de sustentabilidade, né? E aí você vai na área de SG ou com as pessoas de sustentabilidade e elas falam assim, mas eu não sei nada de números, né? E aí veio exatamente essa regulamentação que tem o objetivo de juntar essas duas partes, né? Até de conectar de fato o que são informações de sustentabilidade com os números da empresa, os números registrados e os números futuros. Você não quer falar ou você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Quero aproveitar um gancho para unir as duas colocações. Ótimo. Eu acho que o grande desafio para as pequenas e médias empresas está na cadeia de fornecimento. Se nós estamos aqui discutindo, né, já observando todas as questões envolvendo os requerimentos que vão ser feitos para as grandes empresas, é um desencadear natural de exigências, né, dentro dessa cadeia de fornecimento. As exigências que as empresas têm de comprovação, de atendimento regulatório, de certificação, vão trazer para a cadeia um processo de rastreabilidade, uma exigência também para as médias empresas se adequarem e, consequentemente, as pequenas que estão no terceiro nível, né, no nível 3, também atenderem esses requerimentos. E o grande desafio que eu entendo está exatamente nesse contexto. Como capacitar, como trazer para dentro da organização uma formação em ESG, como preparar os departamentos, visto que ESG é um assunto que vai ser muito pervasivo a todas as grandes áreas de operação, passa pelo RH, passa pela produção, passa pela área de tecnologia, passa por todas as áreas da empresa. Então, como as empresas vão se preparar, partindo das grandes, né, naturalmente, olhando para esses aspectos de atendimento regulatório, mas elas também vão precisar preparar os seus fornecedores, os fornecedores aprenderem também a atender esses aspectos de regulação, os aspectos técnicos, né, atendendo os aspectos sociais também, técnicos ambientais e sociais, porque aquele relatório de responsabilidade socioambiental da empresa que é listada conta com a colaboração e a participação dos seus fornecedores, né, como um dos stakeholders da empresa. E, naturalmente, esse vai ser um grande desafio para todos, né? E aqui no Brasil não vai ser diferente. Com certeza. E é legal que você mencionou, assim, empresas de médio, pequeno porte, né? Que também considerando o meu foco mais em consultoria de plano de negócios, eu recebo muito a pergunta de que, olha, mas eu ficar trazendo esses pilares de ESG para minha operação, isso é coisa mais de empresa de capital aberto, empresa gigante, que, né, vai ter um impacto gigante nessa pauta, e a gente tem observado que é o contrário, na verdade. Empresas de pequeno e médio porte, como elas já não estão tão inseridas nessa pauta, com poucas ações, elas têm um impacto muito grande, tanto na comunidade que elas afetam, né, quanto na operação da própria empresa em si. Às vezes uma coisa pequena pode gerar uma economia muito grande naquela operação e ainda ser algo positivo para o meio ambiente, ter menos riscos ambientais, né? Então, assim, a pauta ela não é específica para um porte de empresa, né? Ela tem muita elasticidade nesse sentido. Tem empresas pequenas que têm uma demanda muito grande
para esse assunto. E pelo que a gente tem visto, né, Caio, isso não está também somente relacionado ao porte da empresa, né? Tem empresas que estão em estágios diferentes de maturidade quando a gente fala de práticas ESG e quando nós falamos dos requerimentos para adequação para uma regulamentação de um S1 e um S2. Eu acho que até era legal você comentar um pouquinho aí, Lucas, o que você tem visto, né, nesses trabalhos que nós temos feito, ou de diagnóstico, ou de apoio à implementação, quais são as principais dores que têm surgido, o que você tem visto por aí? Vamos lá. Eu acho que é legal a gente explicar a história do S1 e do S2 sobre todo esse contexto que a gente está falando de ESG e da COP, né? Porque quando surge o S1 e S2... o S1 e S2, ele basicamente foram 2 documentos emitidos pela Fundação IFRS em junho de 2023. E qual que é o contexto dessa divulgação, né, para o mercado? Surgiu justamente de uma COP, né? Por isso é importante a iniciativa privada, as empresas estarem atentas a essas discussões que acontecem na COP. Porque foi na COP 26, em 2021, que aconteceu em Glasgow, na Escócia, onde foi formado o Conselho ISSB do IFRS. Né? Então, foi ali uma demanda dos investidores, como o Caio bem colocou. Antes, as informações de sustentabilidade eram muito qualitativas, informações que vinham com mensurações quantitativas até o espaço de toneladas de resíduo, toneladas de CO2 equivalente, metros cúbicos de água. Então, assim, unidades de medida no sentido de utilização dos recursos. Então, vem uma demanda dos investidores de, poxa, peraí, eu quero que converse as coisas. As informações que você está colocando sobre sustentabilidade conversem também com as suas informações financeiras, aquilo que vai ser divulgado nos balanços, né, patrimoniais, nas demonstrações financeiras. Então, nasce esse conselho na COP, e há um trabalho ali de começar a reunir os padrões globais que já existiam, esse conhecimento do GRI, do SASB, conhecimentos também do CDP. O Conselho abraça todo esse conhecimento, a organização desse arcabouço de conhecimento que já foi criado já há anos atrás, e nasce o requisito do S1 e do S2. Né? Então, e quando isso foi divulgado, os órgãos reguladores endossaram esses requisitos. Vamos estabelecer aqui uma prática global para que todo mundo fale a mesma linguagem quando for ler essas informações, seja aqui, seja na China, seja na Europa, etc. E no Brasil a gente tem um desafio, porque em termos de regulação, a gente está atrasado em relação a outras zonas do planeta. Né? Na Europa, isso já é muito forte, já vinha sendo discutido regulação há 10 anos atrás. Né? E o Brasil quer liderar, então foi o primeiro país, inclusive, a endossar o IFRS, né? Por pressão regulatória de todos os órgãos reguladores. A IOSCO, né, que é a CVM das CVMs, falou, eu vou endossar esse padrão. Então, cada jurisdição ficou a seu critério de estabelecer um calendário. A CVM fez logo em seguida, em 2023, e a gente está há alguns meses aí de tornar o primeiro exercício obrigatório, mandatório. Né? E quais as dores que a gente tem sentido? Como o Fábio bem comentou, ESG é um assunto transversal por toda a empresa. Né? Então, quando, por exemplo, para quem está, primeiro, distinguindo o que é o S1 e S2, né? Acho que é importante todo mundo entender, distinguir o que é o S1 e S2. O S1 são os padrões de divulgações de informações financeiras para sustentabilidade, de forma geral, e o S2 são os padrões de divulgações específicas para clima. Então, aquilo que é pertinente à mudança do clima estão contidos no S2, e o S1 vai falar de aspectos gerais de sustentabilidade. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, se a gente for fazer um exercício aqui, exemplo, só para ficar ilustrativo, uma empresa, quando ela vai divulgar o seu inventário de gases de emissões de efeito estufa, não sai bonitinho o número ali, 20 mil toneladas de CO2 equivalente, bem rapidinho, né?
toda essa informação, existe uma história atrás que é quantos litros de gasolina na sua frota você consumiu, qual que é o fator de emissão desse tipo de combustível, qual que é o fator de emissão do combustível B. E tudo isso, todos esses cálculos são feitos para converter. Isso exige um esforço grande da organização de coletar esses dados. Esses dados estão ali na área do almoxarifado, na área de compras. Depois você coleta esses dados com diversas áreas até aquilo ser calculado, consolidado e aí sim ser verificado e divulgado, né? Então, traz esse grande desafio, porque agora quem está entrando também na jogada são as áreas financeiras, né? Então, muito desse desafio que a gente tem escutado do benchmark das duas primeiras empresas que publicaram, né, esse relatório aqui no Brasil, que foram a Vale e as lojas Renner, eles têm comentado que é importante a participação dessas áreas, a área de controladoria, né, a área FP&A, porque essas informações precisam estar conversando com a realidade da empresa para divulgar. Mas é importante também o pessoal que está nos escutando saber que não quer dizer que no seu primeiro ano você tem que tirar nota 10 em todas essas informações, porque está todo mundo nessa curva de aprendizado, né? Como é que, por exemplo, um conselho de administração vai aprovar os riscos que estão sendo levados para a discussão ali e aquilo que tem que ser priorizado para o próximo ano, se ele não sabe exatamente o que se trata exatamente, me explique melhor essa onda de calor, o que é essa ameaça climática, o risco é alto assim mesmo? Então, vai envolver a organização desde o chão da fábrica, né, que estão ali no dia a dia das operações, até os tomadores de decisão daqui 10 anos sobre aquela decisão, sobre instalar uma fábrica, por exemplo, numa zona que tem uma previsão, segundo dados científicos, de que ali tem uma ameaça climática latente. Então, isso é muito importante atualmente, né? E até pegando aí esse ponto da regulação que nós estamos falando e aproveitando também a COP que está aí em novembro, Curto, o que a gente pode esperar dessa COP em termos de metas para clima? O que você acha que vai acontecer nesse evento tão importante que nós vamos ter aqui no Brasil em novembro? Bom, nós temos que considerar primeiro a questão econômica, né? Hoje o país é um grande exportador de commodities, então o setor do agronegócio é um setor importante, como o setor de energia, o setor de mineração, como o Caio citou, são setores que vêm trabalhando esses aspectos de ESG e vêm buscando ao longo do tempo identificar quais são os mecanismos, quais são as ferramentas e o que é possível ser feito dentro dessas práticas. A COP vai exigir exatamente disso no meu entendimento, né, na minha visão. Como as empresas de diferentes setores importantes para a economia do país vêm se posicionando. O setor financeiro, como o Caio e o Lucas colocaram, já vem se estruturando, já vem observando e já vem com normas sendo colocadas para serem respeitadas. Porém, a gente ainda tem um espaço, uma oportunidade muito grande também para outros setores da economia se estabelecerem. Nós já temos protocolos hoje muito bem consolidados, estabelecidos, que servem de referência e que podem e já auxiliam. Muitas empresas já buscam processos de certificação, né, na área ambiental principalmente, mas na área social também. E os aspectos de governança, quando a gente está falando de compliance, quando a gente está falando de auditoria, quando a gente está falando, principalmente agora, de auditoria de sustentabilidade, como é que a gente vai fazer essa aderência sobre os aspectos financeiros com os resultados que são apresentados nos relatórios de responsabilidade socioambiental. Eu acho que a COP30 coloca um foco para essas empresas, traz uma visão importante que o planeta vai ter sobre pontos fundamentais como conservação da Amazônia,
como vem sendo lidado esse assunto, principalmente sob a ótica do agronegócio, que é um grande impulsionador de negócio e que vem atuando de uma forma bastante consistente para respeitar práticas, né, nesse contexto. E a gente olha para outros setores que, aproveitando as outras COPs que deram sustentação para negócios, como, por exemplo, os títulos de carbono, que efetivamente conseguem trazer rentabilidade para empresas do nosso país quando dá a oportunidade de sustentar títulos com projetos de captação de carbono para que empresas de outras localidades do planeta possam adquirir esses títulos com garantia, com certeza, e que esses títulos podem ser auditados, né, podem passar por processos de auditoria, assim como os projetos que estão gerando carbono. E essa é uma prática, uma atividade que a gente vem observando aqui no país e que a gente vem sendo consultado com muita frequência. Como eu posso medir, como o Lucas colocou, taxa de carbono equivalente de um projeto que eu tenho na área de extração de madeira, né? Pensando, né, numa área onde eu tenho florestas plantadas. Mas eu também tenho uma regulamentação para o setor do agronegócio, que são as florestas de reserva natural ou de áreas de proteção ambiental. Então, isso também é um incentivo para que essas propriedades mantenham essas áreas, mas que também proporcionam um mecanismo dela obter rentabilidade com essas áreas através de processos de compensação que estão sendo realizados ali. E, consequentemente, se ele está protegendo mata natural, ele tem essa possibilidade de estar suportando títulos de carbono para o exterior. Então são essas atividades e essas consultas que vêm aparecendo e que a gente está numa dinâmica cada vez maior no nosso país e que eu acho que para a COP30, né, esses pontos vão ser cada vez mais relevantes e importantes de serem discutidos sob a ótica ambiental. Sob a ótica social, mais ainda, né? Nós temos aqui no país uma estrutura de fiscalização bastante importante que consegue trabalhar muito ativamente sobre questões relacionadas a trabalho escravo, trabalho infantil. A gente vem, né, acompanhando os resultados desses trabalhos e sob a ótica de regulação mais ainda. Então, eu acredito que esses podemos esperar novas regulações que virão por aí, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu queria até perguntar a opinião de vocês, né? A gente tem ESG, né? Ambiental, Social e Governança. E o Lucas falou mais do EFRS S1 e S2, que está dentro do pilar de ambiental. Uhum. Será que a gente pode esperar que vamos ter aí o S3, S4 e S5 para o pilar social? E será que essa pauta vai avançar nessa COP? Bom, boa pergunta, Caio, porque a COP, ela nasce de um contexto de mudança do clima. Mas a mudança do clima, ela não é só um aspecto ambiental, né? Todos nós estamos dentro desse ecossistema, e dentro desse ecossistema existem as mais diversas vulnerabilidades, inclusive de grupos que vão estar mais vulneráveis a essas ameaças climáticas, né? Então o FRS ele tem uma preocupação, inclusive, de não parar por aí no sentido do S1 e do S2. O posicionamento atualmente da Fundação ainda não tem um prazo para divulgar o S3 e S4. Eu acredito que ainda querem testar essa curva de aprendizado, como é que vão ser os primeiros relatórios, né, em relação a S1 e S2, mas já existe sim a discussão sobre o S3 ou S4, falar um padrão específico para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, um padrão apenas para falar sobre capital humano, né? Então vai falar muito, vai já estar muito focado nesse S. E aí eu queria até fazer uma digressão aqui sobre a COP, né? O que é a COP e
e por que essa COP30 ela é tão importante hoje no Brasil, né? O Brasil ele é muito simbólico em relação a essa agenda por conta da Amazônia, né? E essa COP30 ela vai acontecer justamente na Amazônia, no Belém do Pará, né? E Mesmo não tendo hotel para todo mundo. Pois é, ainda tem alguns desafios, alguns gargalos lá que estão sendo enfrentados, mas eu espero que todos sejam superados para que seja uma excelente COP e a gente consiga ali acordos realmente, porque essa é a grande expectativa, né? A grande expectativa é que a gente consiga metas mais ambiciosas. Isso é muito esperado dessa COP, né? E a COP, ela nasce na Rio 92, né? A COP ela é uma convenção que foi criada ali em 92 aqui no Rio de Janeiro, então ela foi muito simbólica, e a partir de 95 começam a acontecer as primeiras COPs. Todo ano a COP, a Conferência das Partes, é organizado pela ONU, pelas Nações Unidas, e todo ano ela acontece em diversos locais do mundo, né, com um grande objetivo de falar sobre a mudança do clima, mas não só sobre isso, sobre biodiversidade, sobre justiça climática. Então, quem que vai estar lá na COP, né? Vão estar não só os chefes de Estado, mas grandes CEOs das empresas, representantes de grupos da sociedade civil, então povos originários, indígenas, quilombolas, vão estar lá buscando essa representatividade. E essa COP também ela carrega um fator muito simbólico, que ela é a COP 10 anos depois do Acordo de Paris. Então, todo mundo, há uma expectativa que olhe para tudo aquilo que foi feito lá há 10 anos atrás, foi o maior acordo até então, que lá foram traçadas, né, as NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas. As metas, né? São basicamente as metas, isso aí. São as metas que cada país entende que é razoável e alcançável para que ele se comprometa de alcançar, né? E então a expectativa é de que essas metas sejam mais ambiciosas, porque o que os dados científicos têm comprovado é que os esforços ainda estão sendo aquém daquilo que realmente precisa para atingir o Acordo de Paris, que é manter a temperatura da Terra até 2 graus e idealmente 1,5 graus, né, nesse século. Então, um esforço aí de médio prazo de até 2030 a gente conseguir reduzir as emissões pela metade e em 2050 ser net zero, né, que é você conseguir reduzir as emissões e emitir ao mesmo tempo que você consegue compensar de alguma forma, seja sequestrando por meio da Amazônia. E são criados alguns instrumentos, como você bem comentou, o mercado de carbono. Você tem aí a regulação, a Lei 15.042, que para estabelecer um sistema brasileiro de comércio de emissões. Então, o que isso traz aqui para o mercado brasileiro, né? Já uma outra demanda regulatória sobre, primeiro passo, inventário de emissões. Você precisa, né, fazendo uma analogia aqui, é como se você quer reduzir as suas emissões, você primeiro precisa subir na balança, né? Você quer reduzir seu peso, você precisa subir na balança primeiro para entender que tipo de esforço, que nível de esforço você precisa fazer para isso acontecer. Uhum. Eu queria mudar um pouquinho o rumo da conversa aqui. A gente está falando muito de exigências, falamos de COP. Eu queria voltar um pouquinho no ponto que você comentou sobre geração de valor, Caio. Acho que seria interessante, talvez, a gente trazer algum exemplo prático, né, de que forma essas práticas de fato geram valor para as empresas. Então, acho que assim, o primeiro passo dessa evolução foi a gente entender essa demanda, né? Como que de fato essa mudança de paradigma estava sendo ilustrada dentro das empresas, né? Então, assim, um exemplo que eu gosto de dar foi quando um cliente nosso, que era uma empresa de mineração, estava construindo com a gente um plano de negócios e estudo de viabilidade econômica para apresentar para os seus possíveis investidores, para conseguir as devidas autorizações
para fazer aquela extração daquele foco, né? E assim, historicamente, a gente estava acostumado a ver esse estudo de viabilidade econômica muito mais focado em, olha, nessas linhas aqui da operação, é importante a gente ilustrar que vai ter um ganho de 0,5% de margem, etc. E a gente começou a perceber que não era mais esse o foco. O foco era em trazer para a superfície o fato de que nesse foco de extração, nesse estudo, nós vamos usar um novo método, né, uma nova tecnologia que é muito menos impactante para o meio ambiente. Então, não importava se era 0,5% a mais ou a menos de margem, o importante era essa tecnologia, mostrar para o investidor essa preocupação com o risco, isso era mais importante do que um valor, né? E aí, quando essa demanda ela só foi crescendo, e aí a gente começou a pensar na jornada ESG das empresas, né? Então, tudo começa com a gente fazendo um diagnóstico, né, de onde essa empresa está hoje nessa jornada. Tem empresas que já têm algumas ações ESG em andamento, tem empresas que, pela natureza dela, já tem uma preocupação maior com isso, tem empresas que estão começando ainda, explorando como que elas podem integrar esses conceitos dentro da sua operação. Tudo começa com esse diagnóstico. E aí depois a gente começa a fazer o brainstorming de o que é de fato material, né? Então, quais ações que, a partir desse nível de maturidade dessa empresa, a gente pode implementar para ela avançar nessa jornada. E aí acho que a questão mais chave é a seguinte, é quando a gente separa o que é uma ação ESG mais transversal. Por exemplo, olha, minha empresa ela vai participar da campanha do agasalho, a gente vai mobilizar os colaboradores, a gente vai mobilizar nossos clientes para arrecadar isso e tal. Isso é uma ação prática válida, importante, né? Mas a gente, assim, em contrapartida, o que é realmente a chave para uma jornada profunda ESG é entender aquilo que é só da natureza daquela empresa que ela pode estar fazendo, né? Então a gente chama internamente isso de conceitos nativos, né? Porque são nativos daquela operação. Então, por exemplo, você pega uma empresa de perfume, certo? E aí eles querem fazer um perfume que usa um ingrediente que é da Amazônia, né? Então, essa empresa ela pode criar, com essa oportunidade, uma logística onde ela engaja comunidades da Amazônia, entendeu? Para estar produzindo esse ingrediente que ela vai usar, né? Então, é uma oportunidade única que essa empresa Posicionamento de marca, tem, inclusive. exatamente. E que, de novo, é multifacetada. Vai entrar na questão do marketing daquele produto, né? Ele precisa ter, então, também uma etapa de governança importante, porque precisa ser provado, isso precisa estar bem demonstrado que, de fato, houve um impacto positivo naquela comunidade, que, de fato, sei lá, uma porcentagem dos lucros daquele produto está sendo redirecionada para aquela comunidade, né? Então, precisa ter todo esse acompanhamento, né? E isso gera valor para o consumidor final também, né? Então, de novo, está sendo bom para uma comunidade que é afetada pela essa logística, está sendo bom para o consumidor final, porque ele sente que o dinheiro que ele pagou naquele produto não é simplesmente o produto. Uma parte daquele dinheiro é praticamente uma doação, é algo que vai beneficiar comunidades em volta, né, do nosso sistema, né? E ainda é bom para o acionista, porque tudo isso faz com que tenha um produto de maior sucesso, né? Sim. Queria aproveitar essa sua colocação, Caio, para reforçar um ponto super importante, que é a questão da rastreabilidade. O quanto a tecnologia, hoje, o ambiente tecnológico, favorece esse aspecto para permitir que você tenha o suporte de uma consultoria, o suporte de pessoas com conhecimento, como você está colocando, apoiando dentro desse aspecto da economia circular comunidades para atenderem requisitos específicos da sua produção, o quanto a tecnologia permite que você conquiste, né, de fato esses registros, mantenha esses registros e você possibilite
disseminar uma cultura e principalmente uma informação sustentada por fatos e evidências, que é exatamente o que também se busca atualmente, evitar o chamado greenwashing, que é a prática, muitas vezes, de alguma atividade que é colocada como uma atividade que atende os aspectos de ESG, ou de responsabilidade socioambiental, mas de fato, quando você vai ver, não existe um lastro, não existe de fato ali atividades ou fatos ou registros que possam dar essa sustentação. Então é muito bacana essa colocação do Caio e o aspecto da tecnologia atendendo o ESG também com esse viés, né? Eu queria dar um exemplo até, Conte, sobre essa questão da geração de valor também, com essa narrativa dos riscos e oportunidades do FRS, né? Porque, por exemplo, se uma empresa está num determinado setor econômico que ali no início da cadeia de valor dela, para obtenção da matéria-prima, pode ter questões de trabalhos que não respeitam direitos humanos, que é uma questão do ESG, ela tem risco ali, ela tem um risco inerente ali, que se ela não olha para isso pode estourar numa mídia social, isso vai trazer um prejuízo de reputacional. Nós vimos casos como já vimos casos acontecendo lá fora, no Brasil, etc. Então, é por essa ótica de risco e também de oportunidade, porque essa agenda ela vai trazer oportunidade. Não é só uma questão de, não só de se defender, mais uma vez, de resiliência, mas também de saber extrair valor desse movimento. Então, por exemplo, um outro exemplo sobre oportunidade. Existem cases no mercado onde as empresas grandes estão com uma missão de reduzir o seu escopo 3 das emissões. O que é isso? O escopo 3 ali são essas atividades na cadeia de valor, aquelas atividades que estão fora da parede da empresa. Então, é super desafiador reduzir as emissões de algo que você não tem um controle direto ali, né? Não é simplesmente você trocar a sua frota de veículos ou mudar o seu maquinário. Você tem que conversar com seus fornecedores. Você precisa engajar esses fornecedores. E aí, por exemplo, uma empresa que ela enxerga a oportunidade, eu sei que você quer reduzir as suas emissões de escopo 3, né? A sua matéria-prima está vindo de combustível fóssil, mas eu tenho uma matéria-prima aqui que ela é verde. Ela não tem carrega o mesmo peso de emissões que essa matéria-prima que eu vou oferecer para você. Então, vejam aí que tem uma oportunidade de extrair valor, de fazer negócios em linha com a agenda, né, do clima. Então, isso é importante para as pequenas e médias empresas saberem que essas grandes empresas têm grandes metas ambiciosas que envolvem a sua cadeia de valor e que elas têm ali oportunidades para estabelecer vínculos com empresas que estejam olhando para isso, estejam olhando para essa agenda de sustentabilidade do clima. Conte, acho que um ponto fundamental para a gente, olhando para tudo que nós discutimos hoje, é um entendimento, num raciocínio lógico, vamos dizer assim, da importância da COP e dos seus participantes, que vão ser signatários. Estão participando e estão dizendo, concordo, vai ser isso, nós vamos fazer isso, vamos garantir recursos naturais para as próximas gerações em função das nossas ações, do que nós vamos fazer daqui para frente. E uma vez que esses países são signatários, eles colocam leis, eles colocam normas que as empresas têm que seguir. E, consequentemente, a gente, inserido dentro de um mercado, com uma economia circular, e que a gente vai ter cada vez mais essa pujança no sentido de atendimento a esses aspectos ESG, a gente precisa entender bem o nosso papel corporativo, onde nós estamos inseridos e onde nós vamos conseguir fazer as contribuições que são necessárias como participante. Seja, como você colocou muito bem, uma grande empresa, uma média empresa ou uma pequena, mas como o Caio colocou também, diferentes níveis de maturidade. Então, nós temos um momento importante de identificar qual é a nossa natureza como empresa, o que de fato nós estamos nos preocupando e como nós vamos nos colocar diante desses grandes desafios daqui para frente. É para todo mundo, né? Para todo. Não é para um tipo específico de empresa, de tamanho, de setor.
para todo mundo. É isso aí. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Nós vamos precisar encerrar aqui o nosso podcast. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de falar sobre vários temas muito interessantes que permeiam, né, esse assunto do ESG. Acho que, como o Caio deu esse gancho final, isso é um assunto que permeia toda a sociedade e, consequentemente, todas as empresas. Né? Ele deve ter mudanças agora com o que virá pela COP. As regulações elas vão aumentar, elas vão cada vez mais se estreitar, mas no final isso é uma oportunidade para gerar valor para todas as empresas e gerar valor para a sociedade como um todo. Eu acho que se a gente pudesse sintetizar um pouco do que nós falamos aqui, eu acho que a gente ficou aí, né, abordou bastante bem todos esses temas. Se vocês ficaram com qualquer dúvida sobre os temas que nós falamos aqui, entrem aqui na descrição da nossa página, vocês vão encontrar os nossos contatos, os contatos dos nossos especialistas. Nós estamos todos aqui à disposição para ajudá-los. Mandem mensagens, entrem em contato conosco, vai ser um prazer falar com vocês. E por último, pessoal, não menos importante, clique aí no gostei, compartilhe nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal para acompanhar os nossos próximos RSMcast. Muito obrigado a todos.